Pastor Fernando, ainda de pé, vamos receber esse precioso servo de Deus. Pastor Fernando tem servido ao Senhor. Este homem, como eu disse, é uma prova de que Deus tem sempre a última palavra. Eu não vou antecipar nada, mas olha só, sábado passado, dia 18 de junho, a Assembleia de Deus no Brasil comemorou os seus 111 anos. 2 missionários saíram dos Estados Unidos da América e aportaram o seu navio em Belém do Pará. E esses 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vieram da Suécia, país que o pastor Fernando serve hoje. E esses 2 homens, sozinhos, fundaram o que seria anos mais tarde a maior denominação evangélica do Brasil. Somos nós, as Assembleias de Deus. Uma cidade que não tem Correios, um Bradesco e uma Assembleia de Deus. Só que hoje a Suécia, que enviou para o Brasil mais de 500 missionários. O pastor Fernando mora na cidade onde nasceu o pastor Levi Petros. Este homem esteve várias vezes no Brasil e enviou para cá mais de 500 missionários. Aí você pergunta hoje, pastor Fernando, como está a Suécia? Um caos. Mais de 70% da população diz não crer em Deus. É por isso, pastor Fernando, que nós oramos por você. E Deus vai te usar para fazer uma grande obra neste país. Joga sua mão para cá, por favor, vamos orar por este homem. Senhor, usa o pastor Fernando, usa o teu servo, para que, como numa continuação da nossa conferência missionária, sejamos uma vez mais impactados pela necessidade de alcançarmos pessoas em vários países do mundo. Usa o teu servo e fala conosco em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Um prazer poder se assentar nos vossos assentos. Muito obrigado. Para mim é um grande prazer. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui neste dia. Eu confesso que passamos por alguns momentos tão difícil, que a gente pensou que nunca mais na nossa vida nós teríamos um dia como esse de hoje, pastor Éder. Muitos. Mas eu louvo muito a Deus pela vida pastor Éder, nosso amigo, irmão. Pastoreamos junto em Portugal, no mesmo ministério. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente Hudson Silva, pastor presidente de Portugal. Louvo a Deus pela vida do meu pastor sueco, pastor Jon Denebore. Está agora me mandando mensagem aqui, está vendo de lá, pastor. Mandou mensagem aqui, está assistindo de lá o nosso culto. Não está entendendo nada provavelmente, né? Mas pelo menos está se alegrando com a gente, né? Está vendo que nós estamos orando pela Suécia, né? Se Deus quiser, vai estar aqui um dia com a gente. Deus quiser, nós vamos trazer essa gente aqui para acender eles, né? Aleluias. Irmãos, com muita alegria eu estou aqui nessa tarde, mas também eu sei que há uma grande responsabilidade. Como eu disse anteriormente, eu não sou muito bom
para pregar, como tem alguns por aí, né? Tem muitos pregadores aí, muitos bons, né? Penso que eu não vim aqui somente para ministrar a palavra. Eu penso que Deus tem algo especial através da minha vida para falar com você nessa tarde. Eu sou um jovem, mas tenho vivido muitas experiências com Deus. Tenho dado a minha vida para Deus. Eu entreguei minha vida para Deus. E tenho vivido experiências fantásticas com Deus. E eu penso que isso pode ser importante para a sua vida também. Amém? Eu quero ler, antes de começar esta palavra, eu quero ler com você no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o preço do chamado. Jeremias foi um homem chamado por Deus. E nós vamos entender aqui um pouquinho. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Deus quer falar com você nessa tarde. Deus hoje tem falado conosco ao longo de todo o dia, né? Às vezes eu não me contenho, mas eu acho que já saiu muitas lágrimas e eu estou me controlando melhor agora. Às vezes as lembranças, as recordações mexem com a nossa alma. Parece que ninguém está preparado para perder, não é mesmo? Mas o chamado na nossa vida, ele envolve perdas. Se nós não estivermos preparados para perder, nós não estamos preparados para ganhar. Quem não está preparado para perder, não aceita a frustração. E aí escolhe caminhos errados. Mas Deus te chamou. Ele te escolheu. Ele te ama. Ele pensa em você. E Ele cuida de você. Até mesmo quando você não entende. Eu nunca vi ninguém entender a situação da prova quando ele está na prova. Mas todos aqueles que já saíram da prova, eles disseram: valeu a pena. Eu aprendi, eu cresci, eu amadureci. Aleluias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, pois eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ao ler esse texto, eu compreendo que antes de Jeremias nascer, antes de ele ser formado no ventre materno, Deus tinha um plano e um projeto para a vida dele. Da mesma forma, Deus tinha um plano para a minha vida. Da mesma forma, Deus tem um plano para a sua vida. O mais interessante é que às vezes a gente precisa de passar por um processo longo para entender isso tudo. Às vezes muitas pessoas ficam procurando, tenta de um jeito, tenta ganhar dinheiro, tenta comprar coisas, tenta ser famoso, tenta muitas coisas pensando que a felicidade vai estar aí, pensando que a realização vai estar aí. E às vezes não é. É por isso que muitos se frustram. Muitos se frustram com a igreja, porque quer que as coisas aconteçam rápido. Muitas se frustram com os familiares, porque ninguém ajudou. Elas passam o tempo culpando uma, culpando outra. Culpa todo mundo, mas elas nunca é o problema. Mas nós precisamos entender que Deus chamou você e Ele quer usar você. Porque Ele é amor. Ele permitiu você passar por muitas dificuldades para você entender que Ele tem um plano especial para a sua vida.
Deus tem um projeto especial para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Assim como tinha para mim. Eu nasci no interior de Mantena. Eu já encontrei alguém de Mantena aí, rapaz. Eu até queria ir lá, mas não vai ter jeito. Vai não. Eu acho que se eu for lá, eu vou... Não sei não, viu? Acho que não vou lá não. Tá bom, eu acho que vou seguir o conselho, eu não vou lá não. A gente fala assim, interior de Mantena, porque nem tinha nome o lugar, né? É lá no meio do mato lá. Mas lá nesse meio do mato, minha mãe orava com a gente todo sábado, todo mundo tinha que jejuar. A gente era 7 irmãos. Nós nascemos e crescemos na presença de Deus. A gente não podia ir na igreja porque nem tinha igreja para ir. Mas a gente nunca abandonou Jesus. A gente fazia o culto, nós crescemos ali na presença do Senhor, né? Quando crescemos, a gente aprendeu a andar de bicicleta, a gente andava 1 hora de bicicleta para chegar na igreja, né? E crescemos ali. Quando eu completei 8 anos de idade, eu e meus irmãos, nós sem expectativa de vida, não tinha emprego, não tinha nada, só problema. E nós tínhamos um irmão do meu pai que vivia em Portugal, então nós decidimos ir embora. Foi muito difícil a despedida daquele lugar. Até hoje, quando eu lembro, às vezes eu me emociono, né? Quando eu peguei aquele carro de direção, nunca tinha ido numa cidade, não conhecia a praia, só via avião passando lá em cima. Nem sabia como é que era isso. Nós assumimos uma aventura de entrar no avião e ir para um país desconhecido. Sabe o que é você sair como um zumbi? Você nunca sabe. Eu não sabia o que era uma passadeira da estrada. Eu nunca tinha ouvido falar num computador na minha vida. Mas eu não sabia, pastor. Mas Deus já tinha um projeto, Deus tinha um plano para a minha vida. E assim saímos nós, como um passarinho que voa, sem saber aonde vai cair. Mas Deus já tinha um plano e um projeto para a nossa vida. Fomos para Portugal, emigrar, lá conhecemos o ministério, a igreja, conhecemos o pastor Ed lá, fomos crescendo junto, né? Trabalhamos na igreja, missão, né? E foi assim. Arrisquei uma vez sair da presença do Senhor e me dei muito mal, para nunca mais tentar de novo. Para nunca mais tentar de novo. Quando eu cheguei lá, rapaz, eu nem sabia o que era a polícia, porque ninguém nunca tinha me explicado o que era isso. Inventei de pegar um carro e dirigir sem carteira, sem nada, bati o carro. Fui parar em tribunal, irmão. Ei, que tristeza que eu passei. Naquele tribunal eu lembrava da minha mãe, do meu pai, e eu falava, que vergonha para um crente estar aqui, meu Deus. Que vergonha. E eu falei para Deus, Senhor, nunca mais eu vou sair da sua presença mais. Nunca mais eu vou fazer nada de errado. Mas graças a Deus, Deus me livrou. Deus me deu muitos livramentos, porque Ele tinha um plano para a minha vida. Sabe por que você está de pé ainda? Sabe por que você ainda não morreu? Porque Deus tem um plano para a sua vida. O nosso Deus é o Deus das oportunidades. Deus dá oportunidades, Deus dá chance, Deus espera, Deus dá tempo. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar. Essa é a sua chance. Esse é o teu tempo. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo de você fazer. Esse é o tempo de você ir. Quantas pessoas poderiam ter ido, mas Deus escolheu você. Mas por que a gente espera tanto tempo? Por que a gente fica questionando tanto? Ah, pastor Ed, mas se eu soubesse. Se eu soubesse desde criança tudo que Deus queria para a minha vida, como que eu poderia entender? Eu tinha evitado tanto sofrimento na minha vida. Eu não precisava ter sofrido tanto se eu tivesse obedecido tudo certinho do jeito que Deus tinha falado. E eu cheguei naquele Portugal, depois de alguns anos que eu vivia lá, eu pedi a Deus que preparasse para mim uma esposa, né? E aí Deus foi misericordioso comigo. Eu pensei que eu nunca ia casar, mas Deus foi misericordioso comigo e eu conheci essa mulher maravilhosa, que eu amo de paixão. Mulher mais linda da minha vida, que me compreende, que passa tudo junto comigo, com a qual nós vamos seguir até a eternidade junto. Amém? E aí, através de um falecido Orkut, se alguém lembra? Ele ainda existe? Não, né? Acho que não. Foi lá, eu fiz uma visita, rapaz, num site lá, e depois ela perguntou assim, quem é esse que passa aqui, nem diga nada?
Porque você passou aqui e nem disse nada. Eu falei, já laçou. Aí começou assim, depois de um ano eu vim ao Brasil em 2010, casei com ela, levei ela para Portugal, cheio de sonhos e esperança. Mas ao chegar em Portugal, a gente descobriu que meu irmão, com 23 anos de idade, estava com uma doença chamada doença de Wilson. É uma doença que acumula cobre no cérebro. E ele foi perdendo a movimentação, foi perdendo os movimentos até morrer. Né? Depois que eu casei aqui, a gente foi para Portugal pensando naquela lua de mel. 3 dias depois meu irmão morre. 20 dias depois meu pai estoura um câncer na cabeça e morre também. Nesse mesmo tempo Portugal entra numa crise terrível. Todos nós perdemos o emprego e nem o salário do mês a gente pôde receber de volta. A gente entrou num caos, pastor Ed. A coisa foi muito difícil. Naquele período a gente ficou desempregado, não sabia o que fazer. Eu, minha esposa, meus irmãos, muitos brasileiros que viviam em Portugal compravam a passagem e voltavam para o Brasil. E a gente não sentia que era hora de voltar para o Brasil. Tanta gente ligava, o que você está fazendo aí? Isso está falido, isso não dá mais nada. E a gente continuou tentando ali, continuou lutando e apareceu, depois de muita oração, jejum, eu e minha esposa, apareceu a oportunidade de nós cuidar de gado numa quinta. Uma quinta é uma fazenda onde engorda animais para vender. Naquela quinta nós passamos por momentos de solidão muito grande. Por quê? Porque era uma quinta fechada e eles tinham muito medo de acontecer roubos e essas coisas. Então o patrão disse, aqui é proibido receber visita. Aqui é proibido vocês sair de noite. Aqui vocês têm que ficar presos aqui dentro o tempo inteiro. Eu pensei, tá ótimo, a quinta é bonita, a gente fica aqui. Não é mesmo? Só que você sabe que a gente enjoa com o lugar rápido. A casa pequena, tudo pequeno, você enjoa rápido, né? E aí a gente estava ali frustrado naquele lugar. Então eu disse para minha esposa, olha, eu sei o que vai resolver o problema. O que é? Vamos arrumar um filho. Vamos pensar em ter um filho. Ela ficou toda feliz e nós começamos a trabalhar para isso. Mas não vinha de jeito nenhum. E a gente fomos ao médico e o médico disse para ela, você é estéril. Você não pode ter filho. Foi uma frustração muito grande. Foi uma tristeza muito grande. Fizemos o exame e a gente pensou, poxa, cara, será que vai ser só nós dois a vida toda? Né? E eu pensei, o problema não vai ser resolvido. Nesse período, a gente continuou ali trabalhando, ajudava meu irmão na igreja e tal, mas a gente não estava feliz, pastor Ed. E a gente, passando tempo ali, todo dia eu perguntava para ele, Senhor, qual o plano do Senhor para a minha vida? Né? E certa vez meu patrão me procurou e falou assim, olha, você precisa tirar a carta de pesados, de caminhão, para você, quando eu comprar o gado, você trazer para a quinta. E eu pensei, tá bom, ele vai pagar um pouco mais, vai melhorar, e quem sabe, né, alguma coisa muda, tudo bem. Tirei a carta e comecei a conduzir o gado. Certo dia, fui buscar um caminhão de gado na Espanha. Quando cheguei, que eu fui descarregar, estava muito cansado, era de noite. Quando eu abri a porta do caminhão, abri antes da hora, um boi de 1.500 quilos foi contra mim. Ele empurrou a porta contra o muro, e eu fiquei no meio assim, ó. Rachou a minha cabeça ao meio. Eu só lembro que a porta bateu e voltou. Quando ele voltou, eu lembro do dia escurecer. Eu lembro de descer como se fosse uma água gelada, mas era o sangue que estava descendo. Eu lembro que eu passei a mão nos meus dentes assim, ó, os dentes saíram todos na mão. Eu só lembro que eu caí e não vi mais nada. Depois de 12 dias, fiquei em coma 12 dias, mas na hora que eu caí no chão ali, não tinha ninguém para me socorrer. Meu patrão esperou talvez, não sabemos quanto tempo, sabemos que depois de algum tempo, ele chegou lá, encontrou eu caído no chão, aquela poça de sangue, ficou desesperado, ligou para minha esposa, ligou para meu irmão, ligou para os bombeiros chegou e falou, olha, ele está quase morto, não dá tempo de correr para hospital nenhum, nós precisamos chamar o helicóptero, talvez dá tempo de salvar essa vida. E aí eles fizeram assim, mas chamaram o helicóptero veio, no mesmo tempo que o helicóptero vinha, veio um nevoeiro do mar e cobriu toda a quinta, o helicóptero não pôde baixar. Então pegaram o meu corpo, colocaram na ambulância e seguiram para Lisboa, para aproximadamente 80 quilômetros. E ali eu fiquei 12 dias em coma. Minha esposa recebeu a notícia primeiro que que era estéril, não podia ter filho, e depois vendo o marido naquela situação. Foi caos. E o médico procurou ela e disse, você não tem mais um marido, você tem um homem que vai ficar vegetando em cima de uma cama. Ele perdeu massa cefálica, ele perdeu os miolos, né? Ele não vai ser mais uma pessoa, não vai ser mais um homem normal.
E ela só chorava, pedia oração nas igrejas, pastor Hudson, toda a igreja, todo o ministério orando, Senhor, restaura a vida do Fernando, cura o Fernando, tira o Fernando dessa situação. Depois de 12 dias eu acordei naquele hospital. E eles começaram a explicar para mim como que estava a minha situação. Eu não sentia o meu corpo, mas eu lembro que eu acordei, eu via o teto, eu via as pessoas, eu tinha consciência, eu conseguia ver e eu conseguia falar. A cabeça estava inchadona, tudo preto aqui assim, ó, tubo, mangueira, mas eu conseguia observar, eu conseguia ver alguma coisa. Então, quando eu acordei naquele hospital, o que eles começaram a me explicar, tiveram várias pessoas me visitando, minha esposa, à noite me deixaram sozinho no hospital, porque não podia estar lá mais ninguém, e foram todos embora, e a solidão bateu, o desespero bateu em mim naquela noite, porque eu ouvi que eu nunca mais seria uma pessoa normal, que se eu sobrevivesse eu estaria vegetando numa cama, e eu disse para Deus, Senhor, aonde que o Senhor estava na hora daquele acidente? Eu sou teu filho, Senhor. Por que que isso aconteceu comigo? Eu fiz muitas perguntas para Deus. E eu falei para Deus, Senhor, eu fiz alguma coisa errada? O que que eu fiz de errado para estar aqui? Não tem aquelas coisas que acontecem na sua vida que você fica perguntando, por quê? Por quê? Mas às vezes a gente não entendemos os planos de Deus e a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E você fica perguntando por quê? Por que isso? Por que aquilo? Às vezes Deus quer levar você a entender uma coisa e você fica perguntando outras coisas. E naquela noite eu pensei assim, se Deus quer alguma coisa de mim, a única forma de eu comover Deus, de eu fazer a vontade de Deus, é eu dizer para Deus que a partir de hoje tudo que eu tenho é dele, e a minha vida é dele, e que se ele restituísse a minha vida naquela noite, se ele restituísse a minha saúde, eu ia doar minha vida para ele, e a partir desse dia nunca mais eu teria escolha própria, eu ia abrir mão do meu livre-arbítrio, eu ia doar a minha vida para Deus. Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor me leva para onde quiser, o Senhor faz o que quiser na minha vida, eu apenas quero cuidar de pessoas, tira-me dessa situação. No momento que eu fiz essa oração, o quarto ficou claro. Eu tive até a impressão, não sei se era alucinação minha, mas eu vi que o quarto ficou claro. E depois aquela luz foi desaparecendo. Mas eu não sentia a presença de Deus, pastor, de dar glória a Deus, de saltar essas coisas. Mas eu vi um sinal. Tinha um sinal. Eu vi algo diferente naquele lugar. Então eu pensei, Deus me visitou. Tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Às vezes você está passando por situações difíceis e Deus te dá pequenos sinais e você não dá conta. Eu sempre digo, quando você quer ouvir a voz de Deus, fica de olho, até para que lado o vento toca, que às vezes Deus está falando com você e você não está ouvindo. Quantas vezes Deus usou ímpios para chegar e falar comigo e eu não entendia que era Deus que estava falando com a gente. Às vezes quando Deus quer falar com você, Ele usa circunstâncias, mas às vezes Ele usa pessoas. Fica de olho no que você está, fica prestando atenção no que você está ouvindo. Talvez nesse momento Deus pode estar falando com você. Talvez uma pequena coisa que você entender aqui hoje pode tirar você desse vale que você está sofrendo lá. Mas fica observando o que Deus está falando com você. Naquele momento de aflição no hospital, eu disse para Deus, Senhor, restitui a minha vida e eu darei ela de volta para o Senhor. E aquela luz veio e aquela luz foi se apagando. Depois eu dormi e senti uma paz. Mais ou menos 2 ou 3 dias, o médico chega para mim e começa a fazer alguns testes. Mexe com a mão, Fernando. Mexe com o pé, Fernando. E eu mexia. Faz isso, Fernando. Faz isso, faz aquilo. Depois mandou eu para o banheiro tomar banho. Eu tomei banho. Ele ligou para minha esposa e disse, olha, você está pronto para ir para casa. Você vai recuperar em casa. E eu fiquei pensando, mas e o médico que disse que eu ia vegetar em cima de uma cama? Eu já estava andando no hospital depois de 3 dias. É assim que Deus faz. Eu falei com Deus, eu clamei a Deus. Quando eu olhei no espelho, eu não me reconheci, porque o sangue se espalhou. Aqui tinha um buraco e um tubo que drenava o sangue. Aqui estava tudo preto, eu não tinha dente na boca. Eles rasparam a metade da minha cabeça e a outra metade ficou com o cabelo. Quando eu olhei no espelho, eu falei assim, não é eu isso não.
Mas Jesus me visitou naquela situação. E eu voltei para aquela quinta e eu disse para Deus: Senhor, esse lugar é o melhor lugar do mundo. Essa quinta é boa demais. Você observou? Quando eu estava com saúde, que eu cheguei lá, eu não gostei. Mas depois eu passei por um processo e eu passei a gostar da quinta. Entendeu? Você vê que o problema não é o lugar. Às vezes o problema é a nossa ingratidão. E aí eu fiquei naquela quinta. Depois de algum tempo eu disse: eu já doei minha vida para Deus, mas agora como é que eu vou fazer para iniciar esse processo? Porque aqui está difícil. Eu não vou continuar preso aqui nesse lugar. Irmãos, eu sempre gostei de desafios. Eu amo desafios. Se tem uma coisa na vida que eu gosto, é desafios. Eu não suporto estar parado, pastor Ed. Eu não suporto parar de produzir alguma coisa. Eu tenho que estar produzindo alguma coisa. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu acho que a felicidade está relacionada com isso, com crescer, fluir. Você quer ver uma pessoa morrer? É quando ela cai na rotina, cara. Ela para. Não está fazendo nada. Qual plano que você tem? Qual projeto que você tem? Entendeu? Meu, que vida desgraçada. Vamos sair desse negócio aí. Vamos sair desse lugar aí. Tem um monte de gente precisando, cara. Cada latinha, vende chup-chup, faz qualquer coisa, doa para a missão. Existe algo para ser feito, existe trabalho à nossa volta, mas a gente fica esperando uma oportunidade especial. Não, começa onde você está. Você tem um chamado, você tem uma missão. Eu não suporto esse negócio de estar parado, esperando cair do céu o quê? Ir de pregar o evangelho, fazer discípulos. Há sempre uma oportunidade. Você já observou uma igreja desse tamanho? Eu estou maravilhado com isso aqui, pastor Éder. Entendeu? Toda hora um grupo diferente, né? Uma cidade maravilhosa, né? Uma pena que nunca mais eu vou morar aqui. Mas é maravilhoso isso aqui. Mas eu quero vir cá muitas vezes, se Deus quiser, né? Então naquela quinta eu fui frustrado, né? Depois que eu voltei eu disse: e agora? Como é que eu vou sair daqui? Né? Depois de conversar com algumas pessoas, orar junto com a minha esposa, veio uma palavra, uma frase na minha cabeça, pastor Ed, que era o seguinte: Deus não te usa quando você está disposto. Deus usa você quando você está disponível. Disposto, todo mundo pode estar. Eu quero, eu estou disposto, ok. Mas quando é que nós vamos começar isso? Quando é que nós vamos começar isso? Será que eu estou preparado? Eu ouvi uma mensagem uma vez e falou exatamente isso comigo. Você não pode estar só disposto, você tem que estar disponível. Chamei minha esposa e conversei com ela. Falei: Lene, é o seguinte, eu dei minha vida para Deus, Deus me curou. Eu estou aqui, eu estou restituindo a minha saúde. Mas como que eu vou fazer isso agora? Eu conversei com meu irmão, que é pastor também. Eu conversei com algumas pessoas e o meu irmão até me lembrou essa vez e ele disse: procure o pastor e converse com ele. Procure o pastor, porque ele é seu pastor. É ele que tem a bênção de Deus para te dar uma direção. E eu aprendi muito com isso, com essa palavra, pastor. Nossos pastores são nossos líderes. É eles que têm a bênção de Deus debaixo da mão deles aqui, para abençoar nossas vidas. Entendeu? Você precisa de uma direção para a sua vida, você quer fazer algo para Deus, procura seus líderes, procura seus pastores. É eles que Deus vai usar para abençoar a sua vida, para te dar uma direção para você. Aleluias. E eu fui para Lisboa, procurei o pastor e falei: pastor Hudson, eu quero fazer algo para Deus, eu doei minha vida para Deus. Eu estou frustrado de estar naquela quinta, preso, olhando para a cara de boi e de patrão o tempo todo. Eu quero fazer algo para Deus. Minha esposa está frustrada, o médico disse que ela é estéril, ela não pode ter filhos. Se ela não pode ter filho, eu quero ter filhos, nós queremos gerar alguma coisa. Ou eu vou adotar, ou eu vou ganhar para Jesus. Mas nós vamos fazer alguma coisa, e minha esposa concordou com essa ideia. Entendeu? Então a gente foi lá e conversamos com o pastor, e o pastor Hudson falou assim: tá bem, meu filho, quando tiver aí uma oportunidade, eu ligo para você, tá bom? E saiu, foi conversar com outras pessoas. Eu pensei assim: esse foi um baita de um fora que eu levei hoje. Entrei no carro e fui para casa e disse para minha esposa: Lene, o que você achou disso? Ela falou assim: parece que não vai dar nada não, viu? A gente foi bem frustrado para casa. Eu falei assim: deixa isso para lá, vamos esquecer isso. Fomos para a quinta, fomos trabalhar de novo. Chegou na quinta, eu disse para ela: olha, para você melhorar, a gente vamos pagar lá, vamos trabalhar, você vai tirar sua carta de condução. E ela disse: tá bom. E ela começou a estudar. Mais ou menos uns 3 meses depois, ela foi na aula de condução. Quando ela estava lá na escola de condução, pastor, ela liga para mim e fala:
chorando. Chumbei. E eu falei assim, mas que coisa, pá, mais problema de novo. E ela disse para mim, estou frustrada, não vou tentar de novo. Muito frustrada. E vinha para casa, e eu, tá bem, espera aí. Aí eu peguei, deixei o telefone, saí para trás da quinta e comecei a orar a Deus e falei assim, Senhor, quando é que as coisas vão parar de dar errado para mim? O Senhor existe mesmo? O Senhor me ama? Será que o Senhor é capaz? Não tem aquelas orações que você faz seca? Que você não sente nada, parece que você está conversando com um pedaço de madeira que está ali na sua frente. É uma guerra interna que você tem com você mesmo. É um confronto que você tem consigo próprio. Deus te chama, Ele te capacita, mas Ele deixa você lutar. É você que tem que demonstrar a sua força. Quando Deus chamou Gideão, o que Deus disse para ele? Quando Deus chamou Josué, você é forte, rapaz, corajoso, tenha coragem, vai para a luta, vai para a guerra, tenha ânimo, né? E essas lutas nos ensinam a ser assim. Se você não for preparado para a frustração, antes de ir para a missão, você nunca poderá ser um missionário. Porque o campo missionário é um campo isolado, aonde ninguém te vê, e tudo que você vê, tudo que você fazer, ninguém vai ver. Principalmente no seu país de origem, porque ninguém entende o idioma. Ninguém vai te ver, ninguém vai te honrar. Sabe por quê? Porque ninguém está lá vendo o que você está fazendo. Você sabe que tudo que você vai fazer lá vai ficar entre você e Deus. Mas ninguém vai ver. E se você não estiver preparado para esses momentos de solidão e desespero, você nunca pode ir para lá. Passamos por isso, né? E às vezes passamos, e talvez vamos passar mais ainda. Mas estamos lá para isso mesmo, né? Então foi assim, nesse momento de aflição que eu estava na quinta, que a minha esposa disse que chumbou, eu saí para trás da quinta e orei e falei, Senhor, tem misericórdia. No momento que eu estava orando, aquela oração seca, parecia que Deus nunca ouviu um trem daquele que eu estava falando. O telefone toca e o nosso pastor Hudson falou assim, era o pastor Hudson, e ele disse assim, ô Fernando, tudo bem? Falei, tô. Olha, aquela conversa que a gente teve lá, que você falou que estava disponível, eu tenho 2 igrejas que estão precisando aí de um pastor, rapaz, e eu estava pensando em vocês, dar uma oportunidade para vocês. E eu falei para ele, para quando é que o senhor quer, pastor? Para que dia que o senhor quer conversar com a gente? Ele falou assim, olha, não, ele perguntou, quando é que eu posso falar com vocês? Eu disse, agora, o senhor quer que eu vou ir agora? Aí ele, não, pode vir de noite. Aí a gente não podia sair daqui, então eu fugi de noite. Peguei o carro, vazei lá para Lisboa. Cheguei lá, conversei com ele, ele falou assim, ó, tem 2 igrejas, de Mil Fontes e a de Évora. Qual que você quer? Eu falei assim, é o senhor que escolhe, eu não escolho mais nada. Se o senhor falar que é melhor, que é para nós, eu estou indo. Ele ligou para a esposa do pastor Anísio, o pastor Anísio falou, né, eu acho que não é hora, não sei o quê. Falei, então vai para Évora então. Fomos para lá, irmãos. Chegamos, tomamos a decisão de ir para Évora, voltei para a quinta, preparando, avisei o patrão, falei para minha esposa muito feliz, olha, agora nós vamos começar uma vida nova, mas o pastor disse, ó, não tem emprego, não tem casa, tem um pouquinho de gente, a igreja está quase fechando, e vocês têm que trabalhar, vocês têm que se virar. Mas eu falei para minha esposa, eu tenho tanta fé que vai dar certo, eu tenho tanta certeza que é Deus, que eu morro seco de orar, jejuar e pregar. Eu bato na porta de todo mundo daquela cidade, mas aquela igreja não vai morrer nas minhas mãos. Nós chegamos lá e muita gente com as passagens tudo compra para ir embora, uns restinhos de brasileiro que restava lá por causa da crise. E aí, irmãos, entrei lá naquela igreja, conheci um rapaz lá que vendia uns jornal, entregava publicidade nas caixas de correio, e eu comecei a trabalhar com ele, rapaz, ganhava 100 euros, 150 euros por mês. Não era suficiente para nada, não dava para nada aquilo. Mas eu comecei com aquilo, eu tinha tanta fé que eu falei, cara, não tem problema. Se faltar comida, nós jejuma. Irmãos, e nós encaramos aquela igreja com força e com coragem, com toda a determinação. Com muita força mesmo. Quando faltava comida, pastor Ed, o pessoal da igreja, rapaz, era um pouquinho de gente, mas parece que eles adivinhavam quando a gente não tinha nada em casa. Chegava sempre uma sacolinha, leite, arroz, entendeu? Aquele Fernandinho mitidinho que não aceitava nada, Judinha, aí teve que aceitar tudo.
os crentes que mais me davam problema, rapaz, eu tinha que amar eles. Eles me davam problema, mas era eles que levavam comida para mim. Era eles que colocavam comida na minha mesa. E eu falava para minha esposa, mas que teste que nós estamos passando aqui. Rapaz, era difícil, mas a gente lutou tanto, irmãos. Eu e a minha esposa, quando a gente estava fazendo a mudança para sair da quinta para lá, a minha esposa carregando aqueles móveis pesados e tal, estava muito difícil, né? E aí, minha cunhada disse para ela assim, olha, minha esposa começou a sentir mal na viagem, quando a gente estava carregando os móveis, minha cunhada disse para ela, ó, isso aí pode ser bebê. Você vai no médico e faz os testes, porque esse negócio aí não está legal não, isso pode ser. E não é que ela foi no médico e fez o teste e estava grávida, irmãos. Depois que nós tomamos a decisão de doar nossa vida, que nós partimos, pastor Ed, ela foi curada. Ela foi curada. Tudo é um processo. É no processo que as coisas acontecem. Não é sentado esperando, não. É no processo. Comece o processo que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Aleluias. Nós trabalhamos tanto naquela igreja que nós ganhamos mais de 30 portugueses para Jesus naquela igreja. Nós ficamos lá 4 anos, irmãos. No final de 4 anos, nós fomos chamados para uma obra missionária. Nós deixamos aquela igreja com muita dor no coração. Eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele dia. A despedida daquele culto, a despedida daqueles irmãos. Eles foram como filhos para nós. Até hoje, eu tenho dificuldade para voltar naquela cidade. De tanto amor que eu tenho pelas pessoas. São pessoas que Deus usou para nos amadurecer, pastor Ed. A gente cresceu extremamente, a gente amadureceu. Nós tivemos a nossa filha naquela cidade. Nós pegamos aquela igreja com mais ou menos 15 a 20 membros, entregamos com quase 80 membros aquela igreja. Entregamos porque Deus começou a falar no nosso coração, no nosso espírito, que aquilo ali era um tempo determinado. Que aquele nosso tempo ali estava acabando. Nosso pastor foi visitar na Suécia um grupo de pessoas que falavam portugueses e que queriam um pastor que falasse em português. E nessa viagem eles sentiram que era a gente que deveria ir para lá. Eu não pedi, eu não corri atrás, eu nunca parei para estudar sobre a Suécia. Mas eles disseram que quando estava lá, eles oravam, eles falavam com Deus, e era eu e minha esposa que vinha na cabeça deles. Então, eles voltaram, conversaram com a gente. Eu fui lá ver. E depois a gente viajamos para lá. Fiz 3.500 quilômetros de carro para a Suécia, com tudo que nós tínhamos dentro do carro. Eu acho que foi a viagem mais significativa da minha vida. Sabe por quê? A gente fez uma despedida fantástica no domingo. E na segunda-feira de manhã eu coloquei minha esposa, minha filha, com o dinheiro do combustível, praticamente, para fazer 3.500 quilômetros. Minha esposa estava meio insegura assim, aí eu falei para ela, não preocupa não, isso aqui é pertinho, a gente vai até de carro. Qualquer coisa a gente volta aqui rapidamente. Então tá bem, se você a gente vai. Aí a gente fomos, mas eu sabia que aquela seria a viagem mais importante da nossa vida. Eu sabia que a gente estava indo para nunca mais voltar para trás. Eu sabia que a gente estava indo para entregar a nossa vida completamente para Deus. E aí nós fizemos 3.500 quilômetros. Naquela expectativa. Aquela expectativa de chegar lá e ver a igreja bombar, crescer, explodir. Mas eu não sabia que ainda existia mais processo que eu tinha que passar por ele. Eu sei que a gente vive na Suécia apenas 5 anos até agora. Para a gente chegar no ponto que nós precisamos e fazer o que nós queremos, precisa de muito mais anos pela frente ainda. Para que o idioma flui naturalmente, sem esforço, automaticamente, nós precisamos no mínimo 10 anos praticando o idioma. Você pensa que é fácil? Você pensa que com 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos sentado estudando é o suficiente para falar outro idioma e pregar naquele idioma? Não é não. Não é não. Se você decidir ser missionário um dia, você pode ter certeza que você vai perder no mínimo uns 10 anos só para falar o idioma exatamente como é preciso naquele país. E nós chegamos naquele país pensando que tudo ia fluir, tudo ia dar certo, mas a gente não sabia que tinha um outro processo, né? O processo da adaptação, o processo do turismo, o processo da aceitação, são vários processos que nós temos que passar por eles. E eu não sabia disso, eu pensei que ia tudo fluir. Fomos viver na casa de um casal, mas dentro de mais ou menos 2 meses, a situação ficou muito tensa. Ficou muito tensa, o clima, o relacionamento, porque
incluía dinheiro, incluía muitas outras coisas. E ficou muito tenso a ponto de ficar insuportável aquela situação. E eu, mas a minha esposa, novamente, nós precisamos recorrer a Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. O que nós vamos fazer? Nós, certo dia, naquele desespero, sendo ameaçado praticamente, eu disse para minha esposa: olha, eu vou fazer um voto a Deus essa noite. Se Deus não abrir a porta até amanhã para nós ter a nosso próprio apartamento, a nossa casa, eu vou pegar o carro e vou fazer os 3.500 quilômetros de volta e vou voltar para casa. Foi o maior sinal de Deus na minha vida, de que Ele tinha me levado para aquele país. A gente orou a noite inteira e pediu a Deus: Senhor, abre uma porta. E eles informaram para nós que para ter uma casa na Suécia, você tem que entrar numa fila e esperar a sua vez. E o mais complicado é que tem gente que já está nessa fila há 20 anos, esperando uma casa para arrendar, e não tem. E muitas pessoas falaram para mim: Fernando, é impossível você alugar uma casa aqui. Para começar, você não tem um trabalho e não tem um contrato para provar que você pode pagar a renda. Então também ninguém vai te alugar uma casa, mesmo que seja segunda mão. Era impossível, impossível. Mas no outro dia de manhã, nós juntamos a mala, 8 horas da manhã mais ou menos, eu disse para minha esposa: olha, Deus não falou. Deus não falou, então é porque é para a gente ir embora. Quando a gente lá ia entrar no carro, pastor Ed, o telefone toca. Uma irmã liga para mim e fala assim: Fernando, é o seguinte, um rapaz entrou em contato aqui comigo, ele é da Síria, ele alugou um apartamento, mas ele não vai poder alugar porque ele tem que voltar para o país dele durante um ano. E então ele vai alugar de segunda mão. Você quer um apartamento? Eu falei para ela: fecha agora que é de Deus, eu tenho certeza absoluta. A gente já estava com as malas no carro no mesmo momento. A gente só entrou no carro e continuou a viagem. E a gente estava para essa cidade de Trollhättan, que fica ao lado da cidade de Vänersborg e Verion. 5 quilômetros, 10 quilômetros de distância. Na cidade onde nasceu Daniel Berry. Na cidade onde nasceu Levi Petrus. A gente pensava que a gente estava perdidos. A gente pensava que era coincidência. Mas no meio dessa confusão toda, Deus estava conduzindo a gente para um lugar estratégico, onde Ele tem uma promessa, onde Ele tem um propósito. Aleluia, onde Ele tem um plano para ser realizado naquele lugar através da nossa vida. E a gente chegou naquele apartamento com muita alegria, porque a gente agora não tinha ninguém para perturbar, pastor. Era só eu, minha esposa e minha filha. E eu pensei: isso aqui é um céu. Isso aqui é um paraíso. Era bom demais estar só nós em família. Eu valorizei esse tempo em família, cara. Entendeu? Por causa do tempo que eu vivi com outras pessoas, eu pensei: o melhor da vida é viver em família. E eu cheguei, o apartamento era pequenininho, rapaz. Se chama um ETA. Um ETA é um T0, né, em Portugal, por exemplo. Muito pequenininho. A primeira semana foi maravilhoso, foi sensacional. Mas aí o inverno começou. O gelo começou a cair lá fora, a neve. O tempo começou a escurecer. Para quem conhece um pouco da Suécia, sabe que no inverno lá nós não temos dia. O dia clareia por volta de 11 horas da manhã e 2, 3 horas da tarde já é noite. A temperatura chega aos menos 30 negativo. E a gente estava preso naquele apartamento. As pessoas que disseram que nos ia apoiar, nos ia ajudar, falar, arrumar trabalho, arrumar casa, sumiram todas. Tudo que perguntava: que dia que você pode vir? Ah, não posso não, estou ocupado. Ah, não, estou ocupado. Entendeu? Falta de interesse. Sentimos-nos isolados. Mas eu sabia que aquela porta daquela casa era um sinal de que Deus queria a gente ali. Porque senão Ele também não tinha abrido a porta da gente para aquele prédio. Mas então a gente foi para ali, a gente ficou ali 1 ano e 4 meses. Naquele apartamento pequeno. Naquele apartamento nós chorou. Nós lamentou. Eu liguei para o meu pastor muitas vezes e falei: pastor, porta não abre de jeito nenhum. Todo pequeno grupo que eu começava dava errado. Uma das coisas mais complicadas que as igrejas que enviam os missionários precisam entender, pastor Ed, é que ele não pode chegar produzindo. Primeiro ele tem que aprender o idioma. Primeiro ele tem que se estabilizar, você, sua família, sua casa, para depois fazer alguma coisa. E eu cheguei que nem um doido, querendo fazer tudo que nem aconteceu lá em Portugal, mas não era. Eu precisava estar escondido.
É isso que o profeta precisa entender muitas vezes, que existe o tempo do esconderijo, existe o tempo do aprendizado. E nesse tempo do aprendizado, ninguém te vê, ninguém sabe que você existe. Você não tem que ficar gritando, correndo, pulando, não, você tem que sentar e aprender. E a gente precisamos aceitar esse processo. E nesse tempo que eu fiquei ali, eu comecei a odiar o clima, eu comecei a odiar as pessoas, porque eles eram muito frios. Eu ia na igreja para conversar com eles e eles não queriam conversar comigo, até porque eu não falava o sueco, não falava o inglês, então, reidô, tchau, reidô é tchau, reidô. Entendeu? Por umas 3 ou 4 vezes eu fui expulso do supermercado porque eu tentava colocar crédito no telefone para ter internet, para falar com alguém, Mas eu orava, pastor Ed, Deus não falava comigo. Eu orava, a gente parece que não sentia a presença de Deus, parece que o céu era de bronze, cara. E eu falava, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse lugar? Minha esposa ficava triste e ela dizia, nós temos que ir embora, o tempo todo, nós temos que ir embora. Eu dei bobeira uma vez, rapaz, de ligar, mas que mancada, eu dei bobeira de ligar para um pastor colega, uma vez, perto da minha esposa ainda, ó para você ver a mancada. E eu falei para ele assim, pastor, olha, aqui tá dando tudo errado para mim, rapaz. Ó para você ver, toma muito cuidado quando você vai desabafar e com quem que você vai desabafar. Tome muito cuidado com isso, isso é muito perigoso. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com quem você desabafa os seus problemas. Esse cara é muito meu amigo, mas eu liguei para ele e contei as situações e ele falou assim, ô meu filho, um cara senhor de idade, experiente, ele falou assim, meu filho, você já tem a prova que não é de Deus. Eu falei para ele, mas como que eu sei, pastor? Ele falou assim, a sua esposa não sentiu bem até hoje. Fantástico, né? Então é hora de você vir embora, você tem que pensar na sua esposa. Rapaz, eu não falei nada não, eu falei assim, muito obrigado. Só isso aí é o suficiente. Deus abençoe. Aí eu falei, reidô. Fiquei 1 ano sem ligar para ele, rapaz. Aí depois eu tive que chamar ela para convencer ela de que aquela ideia não estava de acordo com o chamado de Deus para a nossa vida. Porque se Deus não tivesse chamado, Ele não tinha feito um milagre quando a gente tinha chegado lá, pastor Éder. Quando Deus te chama, Ele faz milagre. Deus falou ao povo de Israel, vou levar vocês para a terra. Quando o povo se deparou com o mar, Deus abriu o mar. Quando você está na direção de Deus, os milagres acontecem. Acontece e vai acontecer, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Você precisa entender, você precisa aprender a lidar com as frustrações. Irmãos, isso é muito importante. A frustração também, ela produz fruto. E isso é perigoso. Eu conheço algumas pessoas que Deus levou elas para o ambiente de tratamento, de amadurecimento, mas elas não entenderam. Ela ficou tão frustrada que ela começou a falar mal da igreja, falar mal do pastor, todo mundo é mal, ninguém presta, tudo é falso, e sumiu, largou tudo para trás, foi embora, se perdeu. Perdeu o chamado, perdeu o propósito, perdeu tudo que tinha. Por quê? Porque não soube lidar com a frustração. Nós precisamos entender como que Deus trabalha conosco. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, nós precisamos ter conselhos de pessoas experientes para nos ensinar, para nos aconselhar que há um tempo de Deus para a nossa vida. Certo dia, desesperado, nesse quartinho pequeno, eu procurava trabalho, não dava certo. Eu tentava abrir células, todas as células não funcionavam. Eu ia para Estocolmo, eu ia para Malmo, eu ia para Ekstunas, eu ia para Noruega. Eu tentava abrir células com pessoas que falavam português, mas nada funcionava. E eu pensava que a minha missão era com portugueses. Ó para você ver. Mas o verdadeiro missionário é assim, eu sempre senti no meu coração, existem missionários que fazem missão em outro país com portugueses, não tenho nada contra isso, mas eu sempre senti que o meu chamado, se eu fosse para outro país, é para aprender a cultura, falar o idioma e fazer uma mudança naquele país. É isso que eu sinto no meu coração. Era isso que eu sempre senti no meu coração. Até que um certo dia eu falei para o pastor Lúcio, olha, está complicado, eu estou sofrendo demais. E ele falou assim, meu filho, eu sinto que ainda não é o tempo de você voltar. Irmãos, eu sentia triste com o dinheiro que eles mandavam para mim sustentar, pastor Ed. Mas eu pensava assim, isso aqui é um caso perdido. Porque eu não posso mostrar nada para eles, não tem expectativa de quando eu vou poder mostrar.
E eu não sei o que será. Se eu realmente sou missionário, se eu mesmo tenho um chamado, o problema é que às vezes a frustração é tão grande que você passa a duvidar do seu próprio chamado. Mas será que eu sou mesmo? Será que eu posso mesmo? Porque eu não estou vendo resultado? É por isso que uma das coisas que o missionário mais precisa é de que os nossos líderes vão lá nos visitar, pastor Éder. Que nos abraça, que nos ouve, que esteja um tempo conosco. Às vezes, principalmente na Suécia, não é mandar dinheiro. Dinheiro eles têm muito. Quando Deus começar a converter, vem tudo. Nós precisamos é do fogo, nós precisamos é de abraço, nós precisamos é de consolo, nós precisamos de amigo. Missionário está abandonado no campo, sofrendo, não tem ninguém para reclamar. Irmãos, e se não for lá, não entende o que a gente está passando. Esse é o grande problema, pastor Éder. Se você está aqui no Brasil, você tem uma ideia das coisas, mas se você está em outro país, as ideias são diferentes. A forma de pensar é diferente das coisas. E nesse período, nesse momento, dessa aflição aí, era o processo da aceitação do chamado. Presta bem atenção nessa frase. Aceitação do chamado. Eu odiava a neve, eu odiava as pessoas, eu odiava tudo. Certo dia, orando no meio do mato, o Espírito Santo começou a falar comigo assim: como que eu vou usar você para ganhar pessoas se você não ama elas? Como que eu vou usar você para abençoar esse país se você odeia o clima? Se você odeia as pessoas? Se você fala mal das pessoas? Se você não valoriza as pessoas? Irmãos, foi como se uma luz tivesse acendido na minha cabeça. Cheguei em casa e disse para minha esposa: olha, Deus falou comigo hoje. Estava orando no meio do mato e o Espírito Santo falou algo comigo. A gente precisa aceitar a nossa missão. A gente ainda não aceitou. Nós precisamos aceitar a nossa missão. Aí ela falou assim: mas como é que a gente faz com isso? Eu falei assim: a gente vai ter que começar a falar. Porque depois que a gente começar a falar, Deus vai começar a colocar dentro do nosso coração. Aí ela: então o que eu vou falar? Eu falei assim: ó, nós vamos falar a partir de hoje que nós amamos a neve lá fora, que nós amamos os suecos frios, que nós amamos as pessoas do jeito que elas são, que nós somos apaixonados por elas e que nunca mais nós vamos sair desse país, que nós vamos viver a vida toda, que nós vamos fazer a nossa história aqui, que a nossa vida vai ser plantada aqui, que o nosso futuro vai ser aqui. Aí ela falou assim: mas eu não posso falar mentira, isso aí é mentira. Eu falei para ela: então a gente vai fingir de alguma maneira, mas a gente vai falar, a gente vai ter que falar alguma coisa, porque a gente vai ter que profetizar pela fé então. Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Entendeu, irmãos? A gente tem que aprender, quando a gente cair nas enrascadas, sair dela. Não é ficar lá, não. E eu comecei a dizer para ela: vamos sair na rua. Todo mundo que a gente encontrar, a gente fala que a gente ama aqui, que a gente adora esse país. 30 graus lá fora, irmãos, negativo. Escuridão total, pastor Éder. E eu falei para ela: vamos sair lá fora, vamos comer neve. Come lá, come neve, que vai ajudar. Vai entrar na alma, vai entrar no espírito. Brincadeira, gente. E a gente começou a falar isso, irmãos. 3 dias depois, um colega liga para mim e diz: pastor Fernando, meu patrão precisa de uma pessoa para começar na empresa. Ele quer fazer um teste com você. Tem gente que pensa que é coincidência, irmãos. Tudo que eu precisava era de um emprego, para ter amigos para conversar, para me ensinar, para me dar direção, porque eu estava preso só dentro de casa com a minha esposa 1 ano e 4 meses. Estava horrível, estava terrível. Estava... Deixa eu consertar aqui. Estava terrível, irmãos, porque o espaço era pequeno. Não é porque era difícil estar com ela. Mas 1 ano e 4 meses, preso dentro do mesmo espaço, 30 graus lá fora, o que você vai fazer da sua vida? Mas quando nós começamos a profetizar: não, nós amamos esse país, nós amamos esse povo, Deus vai mudar essa história, nós vamos dar nossa vida aqui. Apareceu o emprego, pastor Éder. Apareceu o emprego, apareceu o contrato de trabalho. Com o contrato de trabalho, alugamos uma casa grande. Com o contrato de trabalho, nós fomos na escola e registramos, e começamos a estudar o sueco. Nós começamos a fazer amizade na escola com gente de todos os países. Na escola que ela estuda mais de 4.000 alunos. Eu comecei a trabalhar, pastor Éder, levanto às 5 da manhã, vou para o trabalho, às 4 horas da tarde saio do trabalho e vou direto para a escola. Lá na escola, nós senta em grupo, para a gente treinar o idioma, você estuda, mas tem que sentar em grupo e conversar, tem que praticar,
Porque o segredo do idioma é praticar, não é só escrever, não é só estudar. Então sabe o que a gente começou a fazer, pastor? A gente começou a pregar o evangelho na escola. A minha esposa, nós começamos a falar de Jesus na escola, para árabes, para Somália, Eritreia, Síria, todos esses países, todos esses imigrantes, entendeu? E a gente começou a levar essas pessoas para a igreja. A gente começou a ter um monte de amigo, né? Aí descobrimos que na cidade, no bairro social onde a gente morava, havia um casal de suecos que tinha uma pequena igreja que cuidava dos imigrantes, trabalhava com os imigrantes. E eu falei, olha só, que importante. Eu vou conversar com ele para ele arrendar um horário para mim fazer o culto com o meu pessoal e vou trabalhar com a minha igreja para a minha igreja crescer. Aí conversei com ele, ele cedeu um horário para a gente fazer o culto com os portugueses, mas ele me procurou e falou assim, Fernando, depois de alguns dias ele falou assim, Fernando, a gente está nesse espaço aqui há 20 anos, esse número não cresce, e tem vários anos que muitos anos que nós estamos orando a Deus para mandar alguém para nos ajudar. Eu quero até pedir vocês, ore por esse pastor. Ele e a esposa dele a mãe dele é como uma mãe para a gente. Ele é como um irmão. Ele sofre de bipolaridade. Quando ele é atacado com isso, ele tem que tomar remédio e se esconder. Ele não pode sair de casa. Mas ele ama a missão. Ele é sueco. Ele está passando muita dificuldade. E eu falei para minha esposa, olha, a gente vai ajudar eles. Todo sábado, antes deles fazerem as reuniões, eles têm evangelismo na rua, pastor Éder. A gente todos no bairro é só islâmico, muçulmano, que mora no bairro. Então a gente vai, evangeliza uma hora na rua e chama todo mundo para a igreja. Aí eles vêm para a igreja, depois a gente faz o culto. Aqueles que não, porque a maioria deles você não pode falar de Jesus. Se falar de Jesus, eles te agridem. Na escola onde minha filha estuda, por exemplo, eu provavelmente vou ter que mudar ela de escola. Sabe por quê? Porque eles falam assim, essa daí é cristiano, não conversa com ela, não brinca com ela, não conversa com ela. Eles agridem as outras crianças que sabem que é cristão. E a gente está nessa escola. Eu provavelmente nesse ano vou ter que mudar minha filha de escola, porque já começa a ser um pouco perigoso. Quando eles é pequenininho, nem tanto problema. Mas quando começa a crescer um pouquinho, já começa a ser um pouco perigoso. Eles agridem, eles não aceitam, eles têm raiva de cristãos. Entendeu? Então a gente está nesse bairro ali evangelizando. Então nós começamos a trabalhar junto com esse casal. Eles estavam com um grupinho pequeno, rapaz. Agora os últimos cultos que nós estamos fazendo lá, está tendo mais de 70, 80 pessoas. Tá vindo muita gente. Muitas delas nós estamos levando para o batismo. Estamos evangelizando, estamos trabalhando muito com o Alpha Curso, não sei se você conhece. O Alpha Curso é um curso que é muito usado na Inglaterra, na América, nesses países. É um café que a gente faz, a gente convida as pessoas para esse café e ali a gente fala de coisas simples, né? Da vida normal e tal, e vai conduzindo elas para Jesus. A gente convida essas pessoas para o café e ali a gente começa a falar de Jesus, aquelas que estão mais abertas. A gente começa a falar de Jesus. Quando elas aceitam, aí a gente leva elas para um outro para um nível mais elevado. Aí a gente já leva elas para o seminário. No seminário a gente começa a discipular elas, falar quem é Jesus, o que é ser cristão, o que a igreja faz, entendeu? Então eles vão se interessando. E eles se interessam muito nesse tipo de curso por causa do idioma. Porque você sabe que eles vêm para a Suécia, mas se eles continuar com pessoas da comunidade deles, eles não desenvolvem o idioma. Então tem que misturar com quem fala sueco. Se quiser desenvolver, tem que misturar, tem que sair do ambiente. Mas a minha esposa acabou entendendo que para nós crescer, nós precisamos sair do meio dos portugueses, de quem falava português. A gente precisava nos excluir, porque senão nós não ia crescer. E isso dói muito, gente. Isso dói muito. É você isolar do seu país, do seu idioma e do seu povo, até mesmo em outra terra, se você quiser crescer. E nós tivemos que fazer isso. Para a honra e glória do nome do Senhor, essa igreja do nosso bairro está bombando. Está bombando, irmãos. Aleluias. Eu sinto tão feliz, irmãos, que agora antes de vir para cá, eu preguei 2 vezes nessa igreja. E para a glória do Senhor, eu preguei em sueco. Não usei nenhuma palavra em português. Né? Nós fomos aceitos, eles nos recebeu como membro da igreja sede principal de Vänersborg, que apoia esse projeto lá. Pastor Jon Denebor é um pastor maravilhoso que nos recebeu. Eu gostei muito desse cara porque ele viveu 5 anos nos Estados Unidos e ele é casado com uma americana.
Então, porque ele viveu na América, ele não tem aquela cultura fechada que se tem na Suécia. Ele é muito aberto aos imigrantes. Então, quando eu entrei naquela igreja, eu senti uma paz muito grande, né? Aí eu fiz uma reunião com ele, ele pediu para fazer uma reunião com a gente. Quando ele sentou para conversar com a gente, ele disse assim, olha, eu contei minha história para ele, nossa trajetória, e ele falou assim para mim, Fernando, vocês são fruto das nossas orações. Nós estamos pedindo a Deus para enviar missionários para a Suécia. A Suécia, em 2017, a igreja pentecostal sueca tinha uma média de 100 mil membros. No último ano agora caiu para 86 mil membros. Está assim, ó, só caindo, está só diminuindo. Na Suécia, apenas 23% da população acredita que há um Deus. 23% só acredita que existe alguma coisa, um Deus. No meio desses 23% é que estão os evangélicos, o movimento pentecostal, inclusive que enviou um missionário para o Brasil. Está um caos. A maioria das igrejas que tem lá, você vai, mas você não pode dar glória a Deus. Eu cansei de ver dentro de algumas igrejas, se você dá um glória a Deus ou dá um aleluia, chega alguém por trás de você e põe a mão logo, que é para você diminuir o tom, para você não falar alto, para você não... Mas ali naquela cidade, onde nós estamos, Deus está derramando o poder dele naquele lugar. É algo tão tremendo, pastor, Deus está fazendo em Vänersborg, que dentro de 6 meses para cá, 70% da igreja passou a ser imigrante. Deus está fazendo algo tremendo com os imigrantes dentro da Suécia, irmãos. Ainda não está no sistema, ainda não está nas pesquisas, mas tem pequenas igrejas vindo da Nigéria, vindo do Haiti, vindo de muitos lugares que estão começando pontos de culto, estão abrindo assim. Os imigrantes. Já ouvimos várias profecias que a Suécia vai ser avivada e não vai ser pelos suecos, vai ser por imigrantes. E já começou. O processo mais difícil da minha vida foi entender que eu precisava abrir mão de tudo, dos meus sonhos, dos meus projetos, como eu tinha feito lá no hospital quando eu estava naquele leito de enfermidade. Que eu falei, Senhor, a minha vida não é minha, a minha vida é tua. Mas quando eu cheguei lá, que eu comecei a praticar isso, quando eu comecei a abrir mão de todas as minhas vontades, para falar, Senhor, eu quero viver a sua vontade, as coisas começaram a acontecer na nossa vida. Hoje minha esposa está na escola, acabou de concluir os cursos mais elevados, ela fez o curso de sueco como segundo idioma já, oficial, né? Eu ainda não consegui chegar lá por causa do meu trabalho, mas eu estou trabalhando de dia e estudando à noite. No sábado e no domingo, no sábado nós estamos trabalhando num bairro social e no domingo nós estamos trabalhando na igreja. Toda terça-feira à noite nós enchemos carro e levamos por curso de treinamento, de discipulado na igreja, pastor. E muitas pessoas do Afeganistão, da Síria estão vindo para Jesus. Voltando agora para a Suécia, nós vamos começar a trabalhar definitivamente com um culto oficial dentro da igreja sueca, com a estrutura que eles têm, com os próprios imigrantes. E eu estou muito feliz. Como eu comecei a dizer, quando nós estávamos lá naquele apartamento, hoje eu digo, eu não quero sair mais da Suécia. De lá nós só vamos para o céu, até mesmo se entrar em guerra. Se entrar em guerra ainda é uma oportunidade maior. E eu quero dizer para você uma coisa. O chamado tem um preço. Antes de você nascer, Deus te escolheu. Deus te chamou. Muitas vezes a gente fica traçando os nossos planos e os nossos projetos da nossa maneira. É por isso que a gente não é feliz de verdade. É por isso que nós não sentimos realizado. É por isso que nada flui na sua vida, porque nós queremos fazer da nossa maneira. Eu entendo que se eu tivesse entendido desde o início, eu não precisaria ter passado por tanto sofrimento. Mas sabe por que eu passei por tudo aquilo? Porque antes de eu nascer, Deus já tinha um plano e um projeto para a minha vida. Mas para nós cumprir a vontade de Deus nesse mundo, nós precisamos entender que um chamado traz lágrimas. A gente quer que Deus use a gente, mas a gente não quer chorar. O chamado traz guerras.
Eu vou falar para você uma coisa. Um irmão e meu pai morreu em Portugal depois de 2010, quando eu casei com a minha esposa. Mas depois a minha mãe voltou para o Brasil e no ano passado morreu minha única irmã e mais um irmão com a mesma doença. Muitos dos meus familiares falaram assim para minha mãe: o que os seus filhos estão fazendo lá, que não vem cuidar de vocês? Quantas pessoas falaram assim: por que eles não largam tudo e vêm para cá cuidar de vocês? Eu ligava para minha mãe e dizia: mamãe, fica tranquilo. O mesmo Deus que está cuidando de vocês aí, é o mesmo Deus que está comigo aqui. Não precisa de eu abandonar o meu chamado para ir para aí, não. O mesmo Deus que está cuidando de mim aqui, é o mesmo Deus que vai cuidar de vocês aí. O meu irmão aqui em Ferrosa, ele todo travado em cima de uma cadeira, pastor Éder. Joabe é o nome dele. Ele sentado em cima de uma cadeira. Eles mandavam ele para o médico, os médicos não tinham opção, mandavam para casa. Ele pedia a minha mãe para sentar ele na cadeira e colocado lá de fora no pátio. E no pátio ele começava a pregar para as pessoas que falavam na rua. Eu tive semana passada na casa da minha mãe e minha mãe sentou comigo e falou assim: Fernando, o Joabe, antes de morrer, nos últimos 6 meses antes de morrer, ele ganhou mais de 100 almas para Jesus. Sentada na cadeira, na beira da estrada, e ele ficava falando para as pessoas: Deus tem algo para a sua vida, Deus quer te curar. Diz que todo mundo que passava era curado. As pessoas que passavam eram transformadas, a vida delas era transformada. Diz que a igreja que tinha na esquina passou a ficar cheia porque ele ficava sentado o dia inteiro na beira da estrada evangelizando as pessoas, com o braço encurvado, se alimentando por uma mangueira aqui pela barriga, mas ele estava evangelizando. Os 6 meses antes dele morrer, minha mãe disse: ele ganhou mais de 100 almas para Jesus. Minha mãe disse: ele morreu, mas eu sinto feliz porque ele cumpriu a missão dele. E eu disse para minha mãe: eu sabia que Deus estava cuidando aqui. Eu sabia que o mesmo Deus que estava nos preparando lá, estava preparando eles aqui. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da sua, e vai para um lugar. Que lugar? Se Deus falasse assim para você hoje, você teria coragem de sair sem rumo? Como se diz lá em Minas, sem prumo e sem rumo. Fazer o quê? Quando Deus chama você, quando Deus nos chama para a obra missionária, é Ele que decide, é Ele que leva, é Ele que faz. O chamado traz desânimo, o chamado traz solidão, o chamado traz desprezo. O chamado traz cobrança. O chamado traz responsabilidade. O chamado traz estresse. Faz pensar em desistir. O chamado traz dúvidas. O chamado traz pedradas. O chamado traz traição. O chamado traz perseguição. O chamado faz o profeta esconder. O chamado faz o profeta ter medo. Mas em compensação, o chamado nos faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz ser mais íntimo da Trindade. O chamado nos faz muito mais que vencedores. Sabe por que muito mais que vencedores? Porque você não vai guerrear mais nesse nível natural. Tudo que falar de você, toda crítica que vir contra você já não adianta mais nada. Já não vale nada mais, já não te ofende mais. Se chama maturidade. Amadurece hoje. Começa a amadurecer hoje. O chamado, o lugar de um missionário, o chamado missionário é um lugar solitário, onde você é feliz consigo mesmo, com Deus e com a missão que você está cumprindo. Não importa se alguém vai ver ou não vai ver. O que importa é que você está cuidando de pessoas, que você está ganhando pessoas para Jesus. Pessoas é o que há de mais importante no mundo. Foi por elas que Jesus morreu. É por isso que o diabo tenta colocar nós uns contra os outros. Jogue isso por terra, não fica mais nesse nível. Cresça, levante-se. Aleluia. Deus quer usar você. Deus está chamando você. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Nós não podemos nada sem Ele.
Nós não conseguimos nada sem Ele, mas com Ele nós podemos. Nós podemos tudo que Ele quer para a nossa vida. Ah, se eu entendesse tudo antes. O seu chamado começa no lugar onde você está. Como assim, pastor? Então, enquanto temos tempo, faça o bem a todos, mas principalmente os domésticos na fé. Você está desocupado? Não tem nada fluindo? Comece a fazer alguma coisa para Deus. Procure seu pastor, procure sua igreja, mas não fique parado não. Não deixe a sua vida cair na rotina. O mundo está perto do fim. As guerras estão avisando que Jesus está quase aí. Qualquer momento Jesus vem e arranca a sua igreja daqui. É tempo de nós fazer alguma coisa. Pare de se preocupar com as riquezas. Pare de preocupar com o carro dos sonhos. Pare de preocupar com as casas dos sonhos. Eu sempre digo lá na minha casa, pastor, eu não vou gastar muitos anos da minha vida de jeito nenhum pagando uma casa, sendo que eu posso estar evangelizando pessoas ganhando para Jesus. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Você acha que eu vou me esconder a vida inteira para ficar ganhando dinheiro? Deus pode me dar isso tudo assim, ó. O que é isso para Deus? Por que eu vou me perder o meu tempo todo com essas coisas? Eu quero mais é cumprir o chamado que Deus me chamou para cumprir. Procure hoje o que Deus chamou você para fazer. Comece a trabalhar para Jesus. E as portas na sua vida vão começar a abrir. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. Aceite. Antes de desistir, lembre de quantos estão de pé por uma palavra ou atitude sua. O seu e o meu propósito era para ganharmos mais vida para Cristo. Que possamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Eu quero orar por você que tem um chamado de missão, por você que o seu coração queima quando fala de missão. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé, se você que pode. Eu quero orar com você nessa tarde. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço o seu passado. Mas eu sei de uma coisa, Deus tem um futuro brilhante preparado para você. Deus tem algo especial para a sua vida. Mas é preciso você entregar a sua vida na mão de Deus. É preciso você aceitar o que Deus planejou para você. O que Deus planejou para você? Quantas vezes você ouviu a voz de Deus? Quantas vezes Deus falou contigo? Deixa tudo hoje. Entrega para Jesus a sua vida. Eu quero chamar você aqui na frente. Você que ainda não fez uma entrega da sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, vem cá na frente, entrega a sua vida para Jesus agora. Quero convidar você aqui. Mas eu quero convidar você também, você que é crente, você que está na igreja, você que serve a Deus, mas a sua vida não vai para frente, está patinando. Você tem um chamado, você tem uma missão, mas ainda você não entendeu, você não consegue sair, você não consegue ir. Eu quero convidar você aqui na frente, que eu quero orar com você. Saia do seu lugar agora e vem aqui na frente. Se você tem essa coragem, eu quero orar com você. Deus destravar a sua vida. Deus destravar o seu chamado. Deus te chamou, Ele te escolheu. E nós não podemos ficar parados questionando. Quando quando será, como é que vai ser? Quando eu estava naquele apartamento que eu não sabia o que fazer mais, eu disse: Senhor, eu aceito tudo, mas eu não aceito ficar parado. Eu não aceito ficar estagnado. Eu quero que o Senhor me usa. Eu quero que o Senhor me leva. Eu não nasci para ficar assim. Eu não nasci assim e vou morrer assim. Eu quero fazer algo diferente para essa nação. Eu quero fazer algo diferente para essa geração. Quantos de vocês estão aqui que tem um chamado missionário? Quantos de vocês têm algo importante para fazer na vida? Deus está chamando você hoje. Saia do seu lugar. Saia dessa posição que você está. Ele tem algo muito grande para você. Existem muitas vidas chorando. Existem muitas almas perdidas à espera de você, à espera de uma atitude sua. Aleluias. A Europa precisa de Deus. Quantos países tem milhares de pessoas que não conhecem o que você conhece? Se nós tivesse uma igreja lá como essa daqui. Se nós tivesse pessoas lá como você. Levante suas mãos, feche os seus olhos, comece a orar agora. Comece a orar pela Suécia.
Comece a orar pela Noruega, comece a orar pela Finlândia, comece a orar pela Dinamarca. Aleluias. Um país com tanto ateu, num tempo desse, não pode. Nós precisamos de missionários. Nós precisamos de homens e mulheres que estão dispostos a se doar para Deus. Nós precisamos de pessoas que estão dispostas a abrir o seu coração e fazer alguma coisa para Deus. Aleluias! Saia do seu lugar, você que tem um chamado, você que sente que o seu coração está queimando. Vem aqui na frente agora que eu quero orar por você. Aleluias. Aleluias. Eu não sei para que país você vai, eu não sei para que cidade que você vai. Eu só sei de uma coisa: Deus vai te usar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, quantas pessoas estão aqui dentro, ó Deus, esperando uma resposta de Ti? Quantas pessoas estão aqui dentro, ó Deus, andando em círculo, tentando, mas ainda não conseguiu entender o que o Senhor tem reservado para elas, o que o Senhor tem preparado para elas, ó Pai. Eu clamo a Ti, ó Deus, neste momento. Traz de volta os sonhos que se perderam, a motivação que se foi embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a derramar sobre este lugar. Comece a derramar sobre essas pessoas agora. Talvez é daqui, Senhor. Talvez dessa igreja que o Senhor vai enviar missionário para a Escandinávia. Toda a Escandinávia, nós precisamos, nós queremos, ó Pai, nós pedimos aqui nessa tarde, em nome de Jesus, um avivamento para a Europa, um avivamento para a Europa. Clame por favor, pede a Deus essa tarde, nós precisamos de um avivamento na Europa. Aleluia, aleluia. Foi da Suécia que veio para o Brasil, mas agora é o Brasil que vai enviar para a Suécia, em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus agora. Traz um avivamento para a Suécia, Jesus. Use nossas vidas ali. Use esses missionários que o Senhor está levantando aqui agora. Homens e mulheres que estão abrindo mão da sua vida, ó Deus, que estão abrindo mão dos seus projetos, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, nessa noite. Levante-os com poder e autoridade. Levante suas mãos e declare: em nome de Jesus, a Europa é de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo sofrendo, tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É você que Ele escolheu. Não tente transferir o seu chamado para outro. É você que ele te chamou. É você que Ele escolheu. É você que Ele quer usar. Renuncie tudo hoje. Entregue tudo para Jesus. Diz assim: Senhor, a minha vida é Tua vida. Eu quero viver o Teu propósito. Eu quero viver o Teu plano. Eu quero viver o Teu projeto, Jesus. Se doa para Deus, se entrega para Deus, e você vai ver a sua história mudar. Eu quero chamar o pastor Éder aqui para orar pela Suécia e orar pela nossa vida. Ore pela cidade de Vänersborg. Ore pela cidade de Trollhättan. Naquela cidade onde homens muito importantes Deus levantou ali naquele lugar. Eu tenho certeza que nós temos uma dívida muito grande para com a Suécia, pastor Éder. E nós estamos ali para devolver aquilo que eles fizeram no Brasil. Ore por nós. Ore por nós. Ore porque
para que Deus nos use com influência, para que tenhamos contatos especiais com pessoas que vai abrir portas para nós. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai abrir tanta porta, não é só na Suécia, é na Noruega, é na Finlândia, é na Dinamarca. As influências que Deus, as portas que Deus vai abrir para nós da Suécia, nós vamos entrar naquela Escandinávia e nós vamos começar a espalhar missionário naquelas igrejas que estão sendo vendidas, estão fechando as portas e vendendo os templos para os islâmicos. Nós vamos para isso em nome de Jesus. Eu conto com vocês, eu conto com as vossas orações, pelo amor de Deus. Me ajude, chega, são milhares de templos, pastor Ed, que são vendidos para o Estado Islâmico. Sabe por quê? Porque não tem gente, não tem pastor, não tem ninguém lá. As igrejas são muito antigas, as pessoas ficam idosas e estão morrendo, e eles vendem os templos. É a coisa mais normal, isso tem que parar, em nome de Jesus. Aleluia. Assim como Deus me colocou naquela igrejinha lá em Vänersborg, do lado daquele pastor, eu tenho certeza que Deus vai arrancar muitos missionários espalhados em Portugal e Brasil e vai colocar do lado de muitos pastores que precisam de uma brasa viva de fogo lá. E quem sabe essa brasa não é você que Ele vai arrancar daqui. Quem sabe essa brasa não é você. Aleluias. Pastor Ed, ore por nós. Eu queria chamar minha esposa aqui, se puder, para vocês orar por nós. Nós vamos doar nossa vida. Nós estamos doando nossa vida ali na Suécia. Aconteça o que acontecer, mas eu quero ver um avivamento na Suécia. Eu quero ver um avivamento na Suécia como aconteceu no Brasil. Em nome de Jesus, ore por nós. A minha filha já fala o idioma melhor do que nós. Aonde eu não consegui chegar, ela vai chegar, pastor Ed. Aonde eu não consegui chegar, a minha esposa vai chegar. Mas em nome de Jesus, nós não vamos olhar para trás. Nós não vamos voltar para trás. E nós vamos levar muitos mais missionários para estar conosco lá, pastor Ed. É o meu maior sonho, fazer uma colheita de missionários aqui no Brasil e em Portugal, e começar a impactar aquelas igrejas lá. E Deus vai usar nossas vidas para treinar esses missionários, para dar aula, para preparar eles e enfrentar a Escandinávia. Deus nos chamou, nós doamos nossa vida e Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Nos ajude, ore por nós, pastor Eder. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus servos, Senhor. Estende a sua mão para cá, ore por essa família preciosa. Senhor, derrama da tua graça, Pai. Derrama da tua graça, Senhor. Renova as forças do teu servo. Dá estratégias, sabedoria, graça para entrar. Dá graça para sair. Dá graça diante dos homens. Recebam a unção fresca de Deus. Recebam renovo que vem do alto, que vem de cima. O Senhor te usará. O Senhor te usará para uma grande obra. O Senhor trará dezenas e dezenas de pessoas em tuas mãos. Quem viver verá o que Deus fará através de suas vidas. Espírito de Deus, nós oramos, Senhor, nós oramos e pedimos, guarda o crescimento, guarda a saúde, guarda a vida em nome de Jesus. Nós os cobrimos, Senhor, aumenta o amor, aumenta a unção, salva essa nação, usa essa família, Senhor, usa essa família, Senhor, para trazer a chama do Pentecoste novamente. Em nome de Jesus, receba a unção que vem do alto, em nome de Jesus.
você pode, adore o Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti de novo, meu Senhor. Aleluia. Pastor Fernando, Lene, Karen, no Brasil, esta é a sua igreja. Estes são os nossos missionários em um país que há 100 anos atrás enviou mais de 500 missionários para o nosso Brasil. E hoje o país precisa da nossa ajuda. Que o Senhor te abençoe. Nós amamos pessoas como vocês, gente como a gente simples, gente que tem um propósito no coração. Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fala uma palavrinha só em sueco para nós. Não fica com vergonha não. Fala assim: Deus abençoe. Deus abençoe. Gud välsigna dig. De novo. Gud välsigna dig. Isso aí, irmãos. Amém. Meus irmãos, isso é ser uma igreja missionária. A gente veio de uma conferência com Paquistão, com sertão, com povos indígenas. Voltamos de uma viagem da Ucrânia. Agora temos o prazer de receber essa família que está lá nos representando na Suécia. O pastor da Suécia pediu, falou: Fernando, fique com a gente. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo que os brasileiros têm. Que bênção. Deus abençoe. Levante assim as suas mãos, por favor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aquele que te guarda, guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Porque aquele que te guarda, ele não dorme. E que o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a infinita graça salvadora do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos, e todos juntos dizem: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.